Fala pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande chegar para mais um vídeo aqui no nosso canal, que a gente fala sempre sobre storytelling aplicados para a vida e aplicados para apresentações. E muita gente me pergunta, Fernando, o que é storytelling? Então eu vou explicar para vocês o que é storytelling e como é que eu aplico ele para a nossa vida e para apresentações. Vamos lá, vem comigo que a gente vai descobrir isso juntos. Primeiro, o que é esse tal de storytelling? Storytelling eu posso chamar de narrativa. Seria uma forma. Que possui duas partes. A primeira parte delas é o story, que é criar a história, que é ter a história, que é ter o conteúdo, enfim. E a segunda parte é o telling, que é a estrutura, é como é que eu conto essa história. Porque quando a gente fala de storytelling eu preciso pensar na melhor forma possível de eu contar essa história. E é por isso que eu vou usar uma estrutura. Quando é que isso surgiu? Há um tempo atrás, Joseph Campbell, ele fez um estudo sobre os mitos, sobre os heróis. Ele descobriu que, na verdade, eles seguiam um padrão de 12 etapas, que é chamado de Jornada do Herói. O livro se chama O Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces, ele justamente pega mitos, deuses de várias histórias, heróis de várias pessoas diferentes, de várias nacionalidades diferentes, de vários países, de vários lugares, e ele percebe que eles têm uma estrutura que ele chama de Jornada do Herói, que são 12 passos, em que o herói, ele pega, ele começa em um ponto e ele passa por todos os pontos até que ele chega nisso. E quando ele descobriu isso se tornou ainda mais uma repetição. Porém, essas histórias só foram criadas com base na realidade e com base na vida. E é por isso que eu quero trazer o storytelling para a vida. Porque, na verdade, essas narrativas elas são criadas com base na vida. Afinal, você não se identifica com a pessoa ou com um filme, ou com um herói, que não tem nenhuma relação com a sua vida. Você se identifica muito quando você se vê ali naquele personagem, quando você se vê naquela história, quando você vê que aquela história realmente pode te ajudar. Então, o storytelling criado para filme inicialmente, né? Histórias, enfim. Ele é aplicado para a vida. E aí, quando o Campbell descobriu isso, essa estrutura, outras estruturas foram criadas para aplicações diferentes do storytelling. Então, você precisa primeiro viver a história, criar a história, e depois colocá-la em uma estrutura. E quando eu falo de história, minha história não é só causa, né? Tipo, a história da minha vida. Não. História pode ser apresentações, é uma história que você está contando que a gente chama de história. Pode ser palestra, pode ser um dado que você está apresentando, um roteiro de filme, um roteiro de série. Tudo isso é história. Então, esse vídeo aqui é uma história que eu estou contando. Então, eu preciso colocar essa história dentro de uma estrutura. E é isso que eu faço tanto para vídeo, quanto para palestra, quanto para treinamento, quanto para roteiro de filme, enfim. Tudo você consegue ver uma história criada ali em cima de um roteiro, que é um roteiro que dá certo. Então, o que toda história tem? Toda história, ela, para que seja de filme ou de apresentação, ela precisa começar em um lugar comum. A história, ela passa por algo inesperado de ruim. Eu preciso ter alguma situação ruim. Nesse momento, o meu personagem, ele precisa desejar algo. Quando ele deseja algo, ele vai em busca desse algo. Só que ele não conquista de primeira, porque senão a história fica sem graça. Então ele vai tropeçando, ele vai descobrindo e depois ele chega naquele objetivo final. E essa estrutura, e depois no objetivo final, ele chega com algum aprendizado muito importante. E essa, basicamente, é a estrutura para quase todas as histórias. Então, isso é tão aplicado para nossa vida, que é o que eu sempre falo. Imagina que tudo que a gente tem como crença é narrativa. Pensa que você já se perguntou, como é que alguém fica rico? Como é que alguém fica rico? E você vai se deparar com algumas narrativas, certo? A primeira delas pode ser: só fica rico quem rouba, hein? Não tem como ficar rico sem roubar. Já ouviu isso, não já? Então. Ou você pode dizer, você escuta que para ficar rico a pessoa tem que trabalhar muito, se esforçar muito. Só com trabalho ela consegue.
É a tal da narrativa da meritocracia. Por outro lado, você vai ouvir também que para conseguir que a meritocracia não existe. Então, para conseguir ficar rico, você precisa ser amigo de alguém, ou filho, ou herdeiro, enfim. Uma única pergunta. Você já tem diversas narrativas e diversos contatos com narrativas. Eu não sei no que você acredita, mas o fato é, você já ouviu diversas dessas narrativas e em alguma delas você acreditou. Ou então você foi mais moderado e falou, não, eu acho que tudo bem, não tem meritocracia, mas eu acho que a pessoa tem que se esforçar de alguma forma, enfim. Eu sei que de alguma forma você encontrou dentro desse espectro uma narrativa que para você faz mais sentido com base na sua observação, com base na sua vida. E isso também é narrativa, isso é storytelling aplicado para nossa vida. Então, o storytelling é eu vivo uma história, que é o story, e depois eu pego uma estrutura, um formato, um passo a passo para contar essa história. E história não é só um caos da minha vida. História é apresentação, é um roteiro de vídeo, o que eu vou apresentar é uma história. É um treinamento, é um carrossel, enfim. O que eu apresento, um livro, é uma história. Então eu vou encaixar o que eu tenho de conteúdo, o que eu tenho de vivência, o que eu tenho de vida, e eu vou colocar isso em uma estrutura, em um passo a passo para seguir. O primeiro passo é esse, o segundo é esse. Quando você vai ver histórias, formato Pixar de contar histórias, tem um passo a passo. Ele tinha isso, até que um dia, depois ele passou por isso, e assim vai contando a história bonitinha. Então, basicamente, isso que é storytelling. E quem são as referências no storytelling? Primeiro, eu já falei, Joseph Campbell foi um grande precursor disso, né? De estudar e ver que as narrativas se aplicam para diversas pessoas. A gente vai ter Robert McKee, que está aqui. O livro do Joseph Campbell não está aqui no estúdio. Mas enfim, Robert McKee também já ganhou diversos Oscars fazendo isso. Eu vou ter o TED, que as pessoas têm que contar uma história em 17, 18 minutos, a história da vida delas. Eu vou ter Carmen Gallo hoje, Nancy Duarte. Eu tenho diversas pessoas que estudam isso e aplicam isso na vida. Então, basicamente, o storytelling é isso. É uma história que eu coloco dentro de uma estrutura. Fernando, tá bom. Entendi. Entendi que tem estrutura. Mas qual estrutura é essa? A gente precisa de um longo vídeo para isso. Mas eu vou mostrar para vocês a estrutura que eu uso para treinamentos, que foi o que eu aprendi com o professor Lial em diversos treinamentos dele. E o que ele fala? Mas a primeira coisa é entender que uma apresentação, ela, ao invés de eu pensar em início, meio e fim, eu penso em abertura, desenvolvimento e fechamento. Por quê? Quando eu penso em abertura eu tento surpreender, que é diferente de início. O início é só o começo mesmo. A abertura precisa ser algo mais impactante, assim como o fechamento, eu preciso trazer alguma mensagem. E o fim é só o fim. Então pensa na sua apresentação como abertura, desenvolvimento e fechamento. Isso você já começa a aplicar princípios de um filme, de um storytelling para filme, dentro da sua apresentação. Essa abertura que vai chamar a atenção do público é o que a gente chama em apresentações de hook. Ou seja, ao invés de eu só chegar e falar, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o meu currículo, esse aqui foi o que eu fiz, meu nome é Fernando, vai se apresentar com vocês. Vamos ao conteúdo? Ao invés de você falar isso, você precisa mostrar que o seu conteúdo é importante, que vale a pena a pessoa ficar ali. Então, eu vou mostrar um vídeo importante sobre aquele tema. Eu vou trazer dados sobre aquele tema. Então, por exemplo, tem um tema dele, inclusive, de finanças, né? Uma aula de finanças dele que ele fala. Ele pergunta para as pessoas quem conhece alguém que trabalhou muito a vida inteira, mas que terminou sem muito dinheiro. Aí, muita gente levanta a mão. Levanta a mão, os avós das pessoas e tudo mais. E depois disso, o que acontece? Ele fala, sabia que com os princípios que eu vou ensinar nessa aula, eu garanto que se você aprender isso, você não vai ser a pessoa que vai chegar ao fim da vida trabalhando e ficando sem nada. E todo mundo fica, nossa, eu preciso muito ouvir essa aula. Nossa, eu preciso muito ouvir essa aula. Eu preciso. E aí nisso ele já ganha o público.
o público vai ficar totalmente focado pensando que precisa daquele conteúdo de qualquer maneira. Então, esse já é um bom modelo. Eu trago algo na minha abertura que seja legal, que seja bom, e eu preciso dizer para as pessoas que aquilo que vai ter naquela aula, naquele conteúdo, é muito importante. Depois, na hora de desenvolver o conteúdo, é um erro muito grande das pessoas, né? Muitas vezes, eu já tive, você também, já teve diversas aulas e o professor explica, e na hora do exercício você fala, ah, entendi. O que isso é? A pessoa explicou o abstrato e depois o concreto. O abstrato, que é uma ideia que você ainda não entende, e o concreto é aquilo que você de fato consegue entender. Então, ao invés de ensinar o abstrato para o concreto, o que o professor Liao me ensinou? Colocar do concreto para o abstrato. Então eu começo com algo que as pessoas conhecem, eu começo com um exemplo que as pessoas conhecem, com nomenclatura que a pessoa conhece, e depois eu falo, ah, sabe o que você aprendeu? O nome disso é storytelling. Sabe a narrativa que eu vou te contar, sabe? E o nome disso é storytelling. Então, basicamente, eu vou do concreto para o abstrato. Eu vou ensinar alguma coisa de forma concreta e depois eu vou para algo abstrato. E outra coisa importante também sobre isso. Muitas vezes as pessoas querem ensinar 10 dicas sobre alguma coisa, 7 dicas sobre algo, mas não precisa fazer isso. A ideia de apresentação é levar um ou dois grandes conceitos para que a pessoa fixe. Porque é melhor você explicar uma coisa que ela vai decorar para a vida inteira, como isso do concreto para o abstrato, que eu aprendi com o professor Liao. Eu aprendi isso e nunca mais vou esquecer. Do que se ele tivesse me explicado 10 conceitos de apresentação, entre eles estaria o concreto para o abstrato, eu não iria entender e não iria memorizar. Então, do concreto para o abstrato e criar só uma ou duas big ideas. Grandes conceitos, grandes ensinamentos. Mais do que isso, não compensa. Tudo isso você vai aplicando estruturas de um filme. Porque um filme não quer explicar 10 conceitos. Ele tem uma história única que ele desenvolve um personagem único e ele faz aquilo. É diferente de série. Uma série tem dezenas, centenas de capítulos para poder desenvolver toda a história. Agora, um filme não. Um filme ele tem uma única história, uma grande ideia, um ensinamento que ele passa no final. E é por isso que as histórias são memoráveis. E é assim que a gente cria histórias memoráveis, treinamentos memoráveis, que as pessoas vão se lembrar. Se eu explico 5, 10 conceitos, é muito difícil que alguém se lembre disso. Então, eu faço o hook, depois eu divido minha apresentação em concreto para o abstrato e em duas big ideas. E depois disso eu faço o fechamento, perguntando para as pessoas o que elas entenderam sobre o treinamento, eu trago alguma frase, eu explico algum conceito, eu faço um resumo grande daquilo. Então, basicamente, eu tenho abertura, desenvolvimento e fechamento. A abertura é o hook, eu vou trazer algo que as pessoas vão ficar, nossa, eu preciso ouvir essa aula. Depois, eu trago uma ou duas big ideas divididas em concreto para abstrato. Se você também quiser fazer um exercício para fixar ainda mais, é ótimo. Então, eu faço concreto, abstrato e um exercício para fixar, se você tiver mais tempo. E depois eu faço o fechamento, dando a última grande ideia, sintetizando a minha ideia e vendo se as pessoas conseguem entender isso. Então, basicamente, o que eu faço na minha produção de conteúdo para treinamento? Eu pego todo o conteúdo que eu sei sobre aquilo e eu coloco em um documento e depois eu faço o recorte para aquele público, o que é determinante também. Uma apresentação é um recorte. Eu pego todo o conhecimento que eu tenho e eu recorto isso para 30 minutos, para uma hora. Agora, se você só sabe uma hora de conteúdo, você vai dar uma hora de conteúdo, você pode ter certeza que você não deveria estar lá no palco para dar o treinamento. É importante que se você vai dar uma hora de conteúdo, você saiba falar sobre 10, 15, 30 horas de conteúdo, porque você vai ter repertório mesmo para falar. Agora, se você só tem uma hora de conteúdo, você vai dar uma hora de conteúdo, é tudo que você tem. E geralmente, uma apresentação, a ideia é, eu faço um recorte do conhecimento que eu tenho aplicado para aquele público para que tenha a melhor performance possível.
Então, uma apresentação com storytelling também é um recorte. Eu preciso entender isso. Às vezes, na ânsia de passar muito conteúdo, o que acontece? Eu vou dar 10, 15, 20, 30, 50 dicas sobre alguma coisa. Mas não. Uma ou duas brigadinhas. É difícil se desapegar disso? É difícil. Às vezes você tem muito conteúdo, você quer mostrar que você sabe muito. Mas um grande conteúdo, ele simplifica. Então, basicamente, isso é storytelling. E isso é storytelling aplicado para apresentações. E aplicado para a vida, eu comentei um pouco sobre storytelling e a verdade, porque uma história precisa ter verdade, e vários passos para você chegar nisso, se libertar do ego, fazer tudo aquilo, refletir profundamente sobre o tema. Um outro passo para isso é entender que tudo que a gente acredita, e tudo que a gente ouviu, e tudo que a gente foi formado, tudo com base em narrativas. E eu modelo a narrativa que eu vou acreditar. Com base na minha observação, no que as pessoas me contaram, e como eu vivo a minha vida de verdade. Porque eu quero contar uma história sobre a minha vida. Dentro de mim, Fernando, eu quero contar uma história. E eu vou buscar construir aquela história. E eu vou enfrentar muitas coisas que as histórias falam. Então, eu vou passar por vales, eu vou querer me recuso ao chamado, que é um dos passos do Jornada do Herói. Quantas vezes que a gente tem um chamado e a gente recusa ele? Isso é um dos passos principais da Jornada do Herói. A recusa ao chamado. Depois ele encontra um mentor, um amigo, uma pessoa que ajuda ele. Quantas vezes que a gente tem pessoas que nos impulsionam? Então, a Jornada do Herói, voltando pro Campbell, ela não é só uma historinha que é contada, mas é uma aplicação prática para nossa vida. Às vezes a gente recusa muito o chamado. Você vai ter o Rei Leão, ele recusa o chamado, ele vai viver no Hakuna Matata, e depois ele volta pro chamado dele quando ele encontra o mentor dele. E assim são diversas histórias. Então, o storytelling para nossa vida ele é totalmente aplicável. E quando a gente aplica ele, a gente, com certeza, observando o que tem de narrativa, o que eu quero construir para minha vida, eu com certeza crio uma narrativa muito melhor. Eu crio uma vida melhor. E esse que a gente vai falar. Então, storytelling, story mais telling. Eu crio a história e eu coloco a história em uma estrutura. E depois eu vou falar sobre cada uma delas. Mas eu tenho história e eu crio estrutura. Falei de estrutura de apresentação e falei sobre a vida como um todo. Então, storytelling eu tenho a história e eu coloco ela em um formato. Depois disso, storytelling para apresentações, o formato que eu prefiro utilizar. Lembrando de tudo isso, abertura, desenvolvimento, fechamento, 2 big ideas, concreto para abstrato, fazendo um recorte do conhecimento que você tem, focado sempre na maior absorção e na maior praticidade para sua audiência. E para sua vida, você vai entender a estrutura de um filme, a estrutura de Jornada do Herói, por exemplo, porque ela é aplicável para nossa vida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, curtir e deixar seu comentário, que é muito importante para mim. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!